Pega aqui. Oi? Rapaz, tô pensando em comprar uma caixa de cerveja, mano. Faz tempo que eu não bebo. Aí, se o São Paulo ganhar, vou beber de felicidade. Se ele perder, é de tristeza. De qualquer jeito, né? É, tá certo? Eu sei que se eu marcar aula para domingo, o Rian não aparece. Não? Bora lá, meus amigos. Agora, a gente vai ter que ter mais um pouquinho de cuidado, certo? Por quê? É uma parte que ela não é muito difícil, não, mas ela requer atenção, tá bom? Termos ligados ao nome. Vamos continuar termos ligados ao nome. Vejam que eu não estou trabalhando, desde que nós começamos hoje, termos ligados a verbo, não. Tá certo? Falcão, mas bora falar de termos ligados ao verbo? Eu vou só dar uma passada por cima, já que a gente está saindo ali da base, né? E evoluindo, tá bom? Vamos lá na base. Se eu tenho um verbo, por exemplo, né? Se eu tenho um verbo, aí eu vou ter termos ligados ao verbo na sintaxe, eles serão chamados de complementos verbais, tá bom? Os termos que são ligados ao verbo, tá? Normalmente eles são chamados de complementos verbais, certo? E quais são os complementos verbais que normalmente caem em prova? Objeto direto e objeto indireto. Objeto direto, tá bom? E o objeto indireto, certo? E aí, Fogão, o que que acontece? O objeto indireto, pessoal, ele é preposicionado. Em regra, o objeto direto não tem preposição, mas nós temos possibilidade de objeto direto preposicionado, tá certo? Não é o objeto de estudo de hoje. Estou só dando uma pincelada por cima, já para atiçar a sua curiosidade, para que você pegue a sua apostila e já dê uma lida lá no material, tá certo? Por falar nisso, pessoal, amanhã estarei colocando a apostila da AMC, que ainda não coloquei uma pasta de apostilas, né? Tá certo? Hoje eu estava conversando com um estudante, e aí o estudante me perguntou sobre apostilas. O que que acontece? Lá na plataforma, em cada pasta de cargo público que está lá, se vocês notarem, tem 10 cargos públicos. Polícia Militar, Polícia Civil, Policial Penal, Banco, tá certo? Aí cada pasta daquela, dentro tem uma pasta chamada apostilas, certo? Aí lá dentro da pasta apostilas, aí eu separei por matéria a apostila, tá bom? Ei, Vagão, então isso quer dizer que o quê? Cara, você pode de repente, ó, não, quero imprimir só a parte de português. Beleza. E ali é bom porque você pode montar o seu próprio material, tá bom? Falcão, eu quero estudar para vários concursos aí, ó. Tu vai ali e monta o teu próprio material e monta a tua apostila, do jeito que tu quer. Tranquilo? Então já dá uma procurada lá na nossa plataforma. Voltando para cá, certo? Eu não quero trabalhar com verbo, eu quero trabalhar com nome, tá bom? Quais são os nomes que nós vamos trabalhar? Substantivo. Eu vou trabalhar com o pronome. Eu vou trabalhar com o adjetivo. Certo? São nomes. Falcão, nessa situação aí, certo?
Substantivo e pronome, lá na sintaxe, eles vão poder ser o quê? Cara, pode ser sujeito, eles poderão ser, tá certo? Os complementos verbais, pode ser o complemento verbal, tá bom? Já o adjetivo, ele vai ser um predicativo, tá bom? Então, ó, na sintaxe, né? Estamos tratando aqui, ó, morfossintaxe, tá bom? Na sintaxe, o substantivo e o pronome, eles poderão ser o sujeito da oração, tá bom? Eles poderão ser complemento nominal, certo? Eles poderão ser o complemento verbal, tá bom? Substantivo e pronome pode ser isso aí. Já o adjetivo, pessoal, ele vai ser predicativo, tá certo? Predicativo. O predicativo, ele poderá ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, certo? Poderá ser predicativo do sujeito, como poderá ser predicativo do objeto, tá bom? Outra função que o substantivo e o pronome pode ter lá na sintaxe: adjunto, adnominal, certo? A nosso alvo, tá certo? Vai ser complemento nominal e o adjunto adnominal. Será o nosso alvo. Tranquilo? Posso evoluir? Não? Pessoal do online aí, tranquilo? Adnominal a gente vai trabalhar ela, viu? Vamos trabalhar tranquilo. Bora lá. Eu vou colocar aqui o seguinte. Certo? Desse lado aqui eu vou colocar adjunto adnominal, adjunto adnominal. E desse lado aqui eu vou colocar complemento nominal. Certo? Aí eu botei aí o seguinte, ó. Falcão, o adjunto adnominal. Certo? Primeira observação. Pode ser preposicionado. Tá bom? Ou seja, eu tenho um adjunto adnominal que tem preposição e tenho um adjunto adnominal que não tem preposição. Certo?
Já o complemento nominal sempre é preposicionado. Sempre é preposicionado. Tá bom? Mas só que, Falcão, que diabo é preposição? Classe de palavra invariável que liga termos. Tá bom? Preposição, vou colocar bem aqui, pessoal. A preposição, ela é classe de palavra variável, não, invariável, desculpa. Invariável que liga termos. Tá bom? Tem uma galera que decora, né? A, de, para, com, não sei o que, né? Fica decorando, tá certo? Eu não sou muito de estar decorando, não, tá bom? Preposição é classe de palavra invariável que liga termos. Termos ou palavras. Sendo lá na morfologia, liga palavras. Sendo na sintaxe, liga termos. Certo? O adjunto adnominal, ele pode ser preposicionado. Já o complemento nominal, ele sempre é preposicionado. Tá certo? Falcão, o adjunto adnominal liga-se ao substantivo. Certo? Complemento nominal, tá certo? Ele liga-se a adjetivos, liga-se a adjetivos, tá bom? Advérbio e substantivos. Beleza? Qual é o que da questão? Se adjunto adnominal, o substantivo é concreto. Se é complemento nominal, o substantivo é abstrato. Beleza? Rapaz, mas eu errava questão demais em relação a isso aí. Porque eu não levava em consideração isso aí. Se ele era ligado a um substantivo concreto ou se ele era ligado a um substantivo abstrato. Tá bom? Qual que é um substantivo abstrato? Normalmente ele vem de verbo, tá certo? Vem de adjetivo, tá bom? Por exemplo, né? João é belo, tá certo? Qual que é um belo aí? É um adjetivo, né? Aí quando você coloca a beleza de João, aí a beleza é substantivo. Ele é derivado de um adjetivo. Então ele é abstrato. Certo? E a gente leva aquela situação que eu comentei, o abstrato eu não consigo desenhar. Como é que eu vou conseguir desenhar a beleza? Né? Não tem como. Tranquilo? Quando a gente, por exemplo, ó, tá? É, eu vou e coloco assim, ó. Deixa eu subir mais isso aqui. Eu vou e coloco assim, ó. A menina bonita, certo? Possuía uma boneca de pano, certo? Eu vou e coloco assim, ó. O amor do pai. E eu coloco, vem aqui.
o amor ao pai. Tranquilo? Vou por partes. Quando eu vou, eu digo assim, ó. Vou analisar. A menina bonita possuía uma boneca de pano. Sujeito da oração, a menina bonita. Sujeito simples. Certo? Possuía uma boneca de pano. Predicado. Tá certo? E aqui, pessoal, predicado verbal. Tranquilo? Aí o que que acontece? Né? Menina aqui, ó, é núcleo do sujeito. Tranquilo? Falcão, e nesse caso, bonita está no sujeito e é um adjetivo de menina, né? Assim? Nesse caso, adjunto adnominal. Não há o que se falar em predicativo do sujeito. Não há. Não está no predicado. Adjunto adnominal. Certo? E Falcão, e esse A também. Adjunto adnominal. Certo? Junto do nome. Junto do nome. Tranquilo? Adjunto adnominal. Certo? Aí eu venho para cá. Quem possui algo. Não é assim? Possui o quê? Uma boneca de pano. Tá bom? Falcão, uma boneca de pano. Uma boneca, ela possui o quê? Objeto direto. Objeto direto. Tranquilo? Falcão, beleza. Uma boneca, só que ela é uma boneca de pano. Veja que eu tenho uma preposição aqui, não tenho? Preposição. E eu tenho aqui o quê? Um substantivo, não tenho? É assim? Eu tenho uma preposição substantivo. Falcão, isso aí vai ser o quê? Aqui também, pessoal, é um adjunto adnominal. Ô, Falcão, eu botei complemento nominal. E agora? Pessoal, era exatamente essa a minha dúvida, sabe? Era onde eu errava a questão direta. Mas aí, ó, onde é que a gente tira, tá certo? Ó, a dúvida. Vem aqui, ó, certo? Subir mais, pronto, vem aqui dá certo. Eu colocava complemento nominal. Sabe por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça o seguinte, ó. Se tivesse completando o verbo, era complemento verbal. Se tivesse completando o nome, era complemento nominal. Eu botava isso aí. Porque assim, ó, a menina bonita possuía. Qual é a pergunta? Cara, possui o quê? Não? Possui uma boneca. Esse uma boneca vai completar o verbo. Tá certo? Só que o que que acontece? Aí eu tenho uma boneca de pano. Certo? Esse de pano, pessoal, ele está completando a palavra zona boneca lá, não tá? Mas só que aí, o que eu trago para vocês, que é para vocês não errarem como eu errava na época em que eu estava aprendendo isso aqui. Esse boneca, ele é concreto. Tá bom? Ela pega, é concreto. Tá certo? Se é concreto, é adjunto nominal. Tá bom? Agora, se eu colocasse assim, ó, ela possui, a menina bonita possuía uma beleza, tá certo? Uma beleza fenomenal, alguma coisa assim, tá certo? Aí, beleza, né?
que é abstrato, aí eu iria para complemento nominal. Diga lá, meu irmão. Pois é, o dipano em si, ele não vai dar ele não entra como um adjetivo de boneca, né? Ele vai complementar, beleza, pode até complementar. Só que aí, ele entra como adjunto adnominal e não como predicativo do objeto. Bom, é nó. Certo? Anotem o que tiver de anotar e vamos para cima. Oi? Onde? A menina bonita é um adjetivo, né? No caso aí vai ser um adjunto adnominal. Poderia ser um sujeito composto, se fosse outro adjetivo. Ou, aliás, outro substantivo. Tá bom? A menina e o menino, né? Outro substantivo, né? Aí iria para composto. Certo? Bora lá. Na situação aqui, ó, o Rodson me pediu para eu repetir essa parte aqui, né? Estamos aqui, ó, predicado verbal, quem possui, possui algo, né? Possui uma boneca, aí eu tenho aqui o de pano, preposição, né? Tá bom? E um substantivo. Na situação, o que eu analiso? Para saber se ele é um adjunto adnominal ou se ele é um complemento nominal. Eu analiso se o substantivo ele é concreto ou se o substantivo ele é abstrato. Tá bom? Falcão, se ele for um substantivo abstrato, ele é complemento nominal. Se for um substantivo concreto, é adjunto adnominal. Certo? A gente vai fazer algumas questões que a gente vai evoluir nisso aqui, certo? Outra situação que eu quero que vocês tenham cuidado, tá certo? É se ele é ativo ou se ele é passivo, tá bom? Se o complemento, tal, ou se o adjunto, se ele está ativo ou se ele é passivo. Falcão, se ele é, tá certo? Se ele é ativo, é adjunto adnominal. Vou botar bem aqui, ó. O adjunto adnominal, ele é ativo. Complemento nominal, ele é passivo. Tá bom? Que é outro macete. O adjunto adnominal, ele é ativo e o complemento, ele é passivo. Certo? Quando eu vou e coloco assim, ó. O amor do pai. Aqui não dá a entender, pessoal, que o pai ama. Não é isso? Aqui dá a entender o quê? O pai ama. Voz ativa. Agora, o amor ao pai. O pai é amado. Certo? Falcão, então, peraí. Se eu tenho, tá certo? Ó, o pai ama adjunto adnominal aqui, ó. Adjunto adnominal. Certo? Se eu tenho o pai é amado, complemento nominal. Eita, Falcão, tu é doido, cara. Complemento nominal. Certo?
Dá para notar que nesse caso aqui, ó, o amor do pai, por exemplo, o amor do pai salvou o filho, né? Aqui é ativo, tá bom? Nesse caso aqui, ó, o pai ama, certo? Agora, o amor ao pai, né? Aqui dá a entender que o pai é amado. Se eu tenho situação ativa, adjunto nominal. Se eu tenho uma situação passiva, complemento nominal. Bom, né? E quando ainda tinha raciocínio lógico na segunda, certo? Beleza. Pessoal do online, tá dando certo aí? Ou já desistiram? Desista não, cara. Se a gente tem a situação de substantivo abstrato, né? Tem a situação de substantivo abstrato, né? Ó? Só que aqui já é outra análise, tá bom, meu amigo Watson? Que os dois aí, né, são abstratos, né? Só que aí eu tenho que analisar também outra situação, tá bom? É boa também. Porque os dois aí é abstrato, né? É como se a gente estivesse passando deixa eu te dizer o quê? Por conferências, tá certo? Qual é a primeira conferência que eu vou fazer, né? Se ele está preposicionado ou não, né? Segunda conferência, se está ligado a um substantivo, ou se está ligado a adjetivo, advérbio ou substantivo, tá certo? Falcão está ligado a substantivo. Agora vamos analisar, terceiro passo, se eu tenho uma ideia ativa ou se eu tenho uma ideia passiva. Três passos a serem analisados. Tá bom? Eita, Falcão, como é que eu vou aprender esse negócio aí? Cara, a aula fica gravada, tá bom? Aquele dia lá que eu estou de serviço, ou então a situação aí, depois das aulas, o Luiz estava perguntando sobre os corujões, tá bom? Vocês podem montar os próprios corujões de vocês, tá bom? Depois da aula, vai tomar um banho, vai jantar e tal. Hoje eu vou assistir uma aula de português. Hoje eu quero ver a matéria fulana de tal que está sendo complicada para mim. Dá uma revisada nas aulas, tá bom? Pretendo resolver questões em corujões também, tá bom? Eu preciso que vocês façam a base, né? Ei, Vogão, e agora? Bora lá, certo? Na situação, deixa eu dar uma olhada aqui na primeira questão. Do título, os sonhos dos adolescentes. O termo destacado sintaticamente é o quê? Tá certo? Bora lá. Os sonhos dos adolescentes. Tranquilo? Falcão, os sonhos, ele é o quê? Substantivo, né? Abstrato. Concordam comigo? Sonho é substantivo abstrato. Certo? Os sonhos dos adolescentes. Os adolescentes sonham, né? Os sonhos dos adolescentes, tá certo? Ó? Falcão, então, se é voz ativa, né? Ó, os adolescentes sonham, é isso? Né? Esse complemento aqui, ele não está ali praticando a ação. Os adolescentes sonham, né? Os sonhos dos adolescentes, os adolescentes sonham, tá bom? Falcão, já dá para eu marcar a letra A, mas vamos por partes. Está ligado por preposição, o adjunto adnominal pode vir ou não preposicionado, certo? O substantivo ele é abstrato e aqui me dá uma ideia
ativa, tá certo? Adjunto adnominal. Porque eu ainda estou aí na dúvida do substantivo concreto e substantivo abstrato, certo? Bora para cá, ó. O substantivo concreto, pessoal, é aquele que eu tenho como mentalizar, tá certo? Tem como, por exemplo, eu vou pensar numa camisa. Tem como eu pensar numa camisa? Tem. Ou como eu quero pensar na felicidade. Como é que tu pensa na felicidade? Uma viagem. Não, você está pensando na viagem, as pessoas viajando e tal. A felicidade em si, não tem. Tá bom? Outra dica, pessoal, é o seguinte, ó. O concreto e o abstrato, certo? O substantivo abstrato, ele vai sair de onde? De um verbo, por exemplo. O substantivo abstrato, tá certo? Ele vai indicar sentimento, tá bom? Ou então ele vai indicar uma sensação. É assim, é? É? Sensação? Tá bom? O abstrato ele vai fazer isso aí. O concreto é aquele que tem como eu materializar, e o abstrato não. Tá bom? Dica valiosa de prova, tá certo? Ó, vou botar bem aqui, ó. Observação valiosa para provas, tá bom? O adjunto adnominal, o adjunto adnominal, certo? Corresponde ao sujeito de uma frase verbal, tá bom? Aquele termo que tu tá analisando, que é um adjunto adnominal, se ele tiver verbo, ele vai ser o sujeito da oração, certo? Aliás, não é nem que ele vai ser o sujeito da oração. Ele vai ser oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá bom? Eita, Falcão. Prometo a vocês que vai piorar, certo? É a promessa de sempre. Tá bom? O adjunto adnominal, ele corresponde ao sujeito de uma frase verbal, certo? Aí eu vou para o outro aqui, ó. Tá bom? O complemento nominal, certo? Corresponde ao objeto direto, corresponde ao objeto direto de uma frase verbal. Eu sei que vocês vão dizer assim, ei, Falcão, bota exemplo aí, a gente vai ver no exercício. Certo? Bom, né? Valdemir, ó, eu nunca tinha compreendido essa diferença até hoje. É, meu amigo, hoje você é do RFN, aí, vendendo meu peixe. Não? Ei, Valdemir, por que tu tá no online hoje, hein, cara? Cara. Você gosta da tua cara aqui quando tu fica sem entender, mano? Ah, amanheceu doente? Fica por aí mesmo, viu?
Vários casos de Covid aí, sei lá, né? O Anderson disse que tá morrendo de febre aqui. Tá na sala de aula aqui, já falou pertinho de todo mundo. Todo mundo olhando pro Anderson agora, viu, Valdemir? Bora lá. Posso? Copiaram já? Rodrigo disse, estou bactéria também. Estou bactéria porque ele virou uma bactéria, não é não? Bora lá. Rodrigo é que nunca mais apareceu também, né, cara? Veio no presencial só alguns dias, depois sumiu. Segunda questão. A segunda questão traz o seguinte: das alternativas que seguem, apenas uma não se encontra corretamente analisada quanto à estrutura sintática. Tá certo? Bom, vamos analisar. Os animais fugiram do zoológico, certo? Focando nessa situação aqui dessa oração. Os animais, sujeito simples, né? Ó, aqui, ó, sujeito simples. E o que é um sujeito simples? É aquele sujeito que só tem um alvo, só tem um núcleo, certo? Os animais. Qualquer os animais fugiram. Só aí, pessoal, eu já entendo a oração, tá bom? Os animais fugiram. Só aí eu já entendo a oração, certo? Esse verbo é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. O verbo intransitivo é isso. Não precisa de complemento. Só que aí continuaram a oração. Ele fugiu de onde? Do zoológico, certo? Se eu tenho outro bizu, ó, se eu tenho uma oração que eu trago um adjunto adverbial, eu tenho uma oração que eu não tenho um complemento verbal, e essa oração, tá certo? Me traz um verbo de ação, esse verbo é intransitivo. Não, intransitivo. Não precisa de complemento, tá bom? Os verbos que precisam de complemento, aí são os transitivos. Aí pode ser transitivo direto, transitivo indireto. Certo? Então, nesse caso, ei, Falcão, os animais fugiram. Qual é a próxima situação? E agora? Não é não? Certo? Então, não pede complemento. Falcão, então, esse do zoológico é um adjunto adverbial de lugar? É. Tá bom? Nada de pensar que aí é um objeto indireto. Porque o estudante ele pode pensar assim, ah, Falcão, peraí, está preposicionado objeto indireto. É não. O objeto indireto é para um verbo transitivo indireto, certo? Aqui eu tenho o verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo, tá bom? O intransitivo tem sentido completo, tá bom? O transitivo não tem sentido completo, certo? Bora anotar bizu? Verbos. Verbos na sintaxe, certo? Eu tenho o verbo de ligação, tá bom? Verbo de ligação não exprime ação, certo? Não exprime ação, verbo de ligação, tá certo? Aí eu tenho um verbo intransitivo. O verbo intransitivo é um verbo de ação, é um verbo de ação
com sentido completo. Certo? Aí eu tenho o verbo transitivo. Tá certo? Transitivo, ele é verbo de ação que precisa de complemento. Complemento verbal. Tá certo? Falcão, quais são os complementos verbais do verbo transitivo? Tá certo? O pessoal vai ser objeto direto e também pode ser objeto indireto. Tá bom? O que eu tenho que lembrar? Que o objeto indireto tem preposição. Essa é a regra. Tá bom? Quando tem um objeto direto preposicionado, tem exceção. A regra é: objeto direto não tem preposição, objeto indireto tem preposição. Essa é a regra. A exceção: existe caso de objeto direto preposicionado. Tá bom? Essa é a exceção. Posso? Só aguardar o pessoal concluir. Pessoal do online aí, tá dando certo? Bora lá, né? Tô anotando, né? Beleza. Pessoal do online aí, quando concluir a anotação, dá o bizu para eu passar. Bom, cara. O Rodrigo está dizendo que aprendia mais no presencial. Cara, situação de online, bicho, nunca fui muito bom de aprender, não, sabe? Já fiz alguns cursos online, até na própria polícia, sabe? Que se o cara me perguntar alguma situação dos cursos que eu fiz em relação à polícia online, eu aprendi pouca coisa, tá bom? Por exemplo, eu fiz um curso de nomenclaturas de armamento, peças de arma, isso, aquilo, outro e tal, né? Aprendi muita coisa, não. Foi um curso de um mês e pouco. Aí fiz um de uma semana presencial. O pessoal da Colog veio para Sobral e a gente fez um curso de uma semana presencial, mexendo em peças. Aprendi muito mais, entendeu? Do que no online. Então, eu defendo muito a situação presencial. Tá bom? Bora lá, posso? Deu certo aí? Pessoal do online também, deu certo? Bora lá, né? Os animais fugiram do zoológico, adjunto adverbial de lugar, correto. Tá bom? Falcão, os animais do zoológico, tá certo? Aí veja aí, ó, Falcão, animais aqui, ó, concreto, tá certo? Os animais do zoológico fugiram. E outra coisa, ele está, né, ó, numa situação aqui, ó, de sujeito, né? Os animais do zoológico fugiram. Adjunto adnominal,
correto, tá certo? Ó, coloquei aqui para vocês, ó. Substantivo, ele é concreto, ele já me dá ali uma ideia que vai ser adjunto adnominal, tá certo? Ó, os animais, é concreto, tá certo? E veja, ó, o adjunto adnominal, deixa eu voltar aqui. O adjunto adnominal, pessoal, ele poderá, tá certo? Ser preposicionado. E no caso lá, ele é preposicionado, tá bom? Porque ele diz, ó, os animais do zoológico, tá bom? Adjunto adnominal. Dica. Dica de quem já tem 15 anos nessa brincadeira, né? 15 ou mais. Não decora nada. Aprende. Sabe por quê? O estudante que decora, isso aqui tudo é questão de concurso. O estudante que decorou, ele já fica na dúvida aqui, ó, porque do zoológico é o mesmo do zoológico aqui. Aí já pensa logo assim, ó, pô, se eu classifiquei a primeira como adjunto adverbial, a segunda não pode ser adjunto adnominal. Pode sim. Esse aqui indica o lugar, tá certo? E esse aqui, ó, tá certo? Está junto do nome. Não está, pessoal, após o verbo, tá antes do verbo. Tá bom? Então, Falcão, essa segunda, essa B também está correta. Certo? Eita, Falcão, e agora? Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. Tá bom? Pergunto a vocês, entusiasmados. Ele não está caracterizando? Caracterizando, não é isso? Classe de palavra que caracteriza é o adjetivo. Certo? Falcão, se ele é um adjetivo, não há o que falar em adjunto adnominal. Ele é o quê? Predicativo. Resta saber de quem que ele é o predicativo. Tá certo? Aí eu pergunto a vocês, quem é que está entusiasmado? São alunos ou é o colégio? Os alunos, é isso? Então é predicativo do sujeito. Tá bom? Nesse aqui é o gabarito da questão. Ele não quer incorreta, né? Tá certo? Deixa eu botar a largura aqui, só para a gente ver a questão por todo. Das alternativas que segue, apenas uma não se encontra corretamente, ou seja, ele quer a incorreta. Tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, ele é um predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É um adjetivo que está lá aonde? No predicado, tá certo? Porque se ele tiver, pessoal, lá no sujeito, ele é adjunto adnominal, tá bom? Ele vai estar lá no predicado, tá certo? Se reportando ao sujeito. Predicativo do sujeito. Esse é o errado. Tá bom? Qual com a letra D? A garota chegou em casa apressadamente. Foi o modo de como ela chegou. O advérbio, pessoal, ele diz que é um adjunto adverbial. Falei para vocês que o advérbio ele vai modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, certo? Aqui, ó, como foi que ela chegou? Ela chegou apressadamente, ela chegou tristemente, ela chegou suada. É como ela chegou, tá certo? Então aqui, adjunto adverbial de modo também está correta. O gabarito da questão, letra C, de concurseiro, né? Logo, logo concursado. Entusiasmados caracteriza os alunos, com certeza. Tá bom? Quem é que estava entusiasmado? Era o colégio ou era o aluno? O aluno.
Tá complicado? Ah, não, né? Depois vocês assistem essa aula umas 15 vezes, vai dar certo. Bom? Pessoal, só o que tem é material e videoaula gravada, viu? Como diz o meu amigo Valdemir, Falcão é muita aula, mano. Certo? A diferença é que ele não está modificando o verbo, adjetivo ou advérbio. Está, cara, na letra D, é? Tá, ó. Está modificando o verbo. Como foi que ela chegou? Certo? Ah, nascer, né? Tá certo. Tá dando é um nó na cabeça do povo do online aqui, viu? Terceira questão. 2 minutos. Desenrolem. 2 minutos é muito, né? Só um. Gostei. Fiquem tristes, não. Querem que eu dê uma dica? Para matar a questão de graça, né? Ó, cão, bora lá. Aparelho. É concreto ou é abstrato? Concreto, né? Computador. É concreto ou é abstrato? Hã? Concreto. Medo. É concreto ou é abstrato? Oi? Abstrato. Passível. É concreto ou abstrato? Também é abstrato. Morreu, cara. Letra A. Morreu. De graça, ó. Lembram? Eu vou analisar o quê, cara? Bora lá. Falcão, ó. Adjunto adnominal pode ser ou não preposicionado, não é isso? Então, eu tenho aqui um sem preposição e tem outro aqui com preposição. Certo? Eu vou para outra situação. O adjunto adnominal, pessoal, normalmente ele vem lá no sujeito. Então, este aparelho novo é o sujeito, traz inúmeras vantagens para o paciente. Tá bom? É o sujeito. Bora lá. O computador de Mariana é o sujeito, não consegue registrar consultas. Todos dois aqui, ó, adjunto, adnominal, adjunto, adnominal. Certo? O computador de Mariana, né? E o aparelho novo. Tá bom? Aí aqui eu tenho, ó, quando viajo para outro país, eu tenho medo de doença contagiosa. O documento de liberação daquele remédio é passível de revisão. O que eu vou colocar na minha cabeça, Carol? Vou apagar aqui, que é para vocês visualizarem o que eu estou tentando mostrar. Certo? O aparelho novo. Esse aqui não tem, presta atenção, não tem preposição, não é isso? Qual é o que tem a possibilidade de não ter preposição? Eu adjunto adnominal. Já tiro a letra B, e já tiro a letra C, e já tiro a letra E. Já tiro. Porque o complemento nominal tem que ter preposição. Já tirei. Ah, ficou mais fácil para mim, ó, tá certo? Eita, Falcão, beleza, eu já sei que aqui é adjunto adnominal. Tá bom? Primeiro teste que eu faço, se tem ou se não tem preposição. Não tem preposição, já vou direto, cara, adjunto adnominal. Não tem preposição. Por quê? O complemento nominal tem que ter preposição. Tá bom? Tá aqui na observação, ó. E leve isso aqui, ó, pro resto da tua vida. Tá certo, ó?
Vem aqui, ó. Adjunto adnominal pode ser preposicionado. Complemento nominal sempre é preposicionado. Então, no caso ali, ó, eu já matava logo isso aqui, entendeu? Não tem preposição, é adjunto adnominal. Pronto. Certo? Bora evoluir. O computador de Mariana, aqui tem preposição. Tenho medo de doença contagiosa, tem preposição. É passível de, tem preposição. Aí agora eu vou para, como eu estava falando com o Radson aqui, eu vou para a minha segunda verificação. Qual é a segunda verificação? Se é abstrato ou se é concreto. Tá bom? Aí eu vou lá. Ó. Computador é concreto, então é adjunto adnominal. Certo? Medo é abstrato, passível é abstrato, complemento nominal. Letra A, gabarito dessa questão. Tá bom? E Valgão, só pela segunda aqui, que eu vi que computador é concreto, eu já matava também a letra D. Pronto. Certo? De graça, mano. Pessoal do online aí, tranquilo? Posso? Eu vou fazer a quarta, aí vou dar um intervalo. Tá bom? Porque senão o vídeo fica muito grande e aí também fica muita informação para a cabeça de vocês, aí vocês vão cansar e não vai dar certo. Tá bom? Quarta questão. Qual é o gabarito da quarta? Ele diz assim, ó, assinale a frase em que o termo sublinhado exerce função de complemento nominal e não de adjunto adnominal. Vai testando as situações que eu falei para vocês, tá certo? Ó, complemento nominal tem preposição, né? Adjunto adnominal pode ter, tá certo? O adjunto adnominal, ele é concreto, não é isso? E o complemento, ele é abstrato, tá certo? Falcão, tá dando do mesmo jeito. Então vai lá, o adjunto adnominal, tá certo? Ele dá uma ideia ativa. E o complemento nominal, ele dá uma ideia passiva. Analisa dessa forma aí. Posso? Qual? B de bola? É? Não sei. Não sei. Falcão, criação. Vem do verbo criar. Né? Sucesso. Aqui vem do verbo trocar. Tá bom? É uma obra. E aqui é uma parte. É agora.
né? Só se eu tiver uma ideia ativa, ele é o quê? Adjunto adnominal, né? Aqui não dá a ideia de que a natureza cria o mosquito, né? Então, esse aqui, ele é adjunto adnominal, não é letra A. Adjunto adnominal. A ideia é que a natureza cria mosquitos, tá bom? Já que o mosquito é uma pequena criação da natureza, a natureza cria mosquito, tá bom? Embora criação tenha vindo do verbo criar, que é abstrato, né? Aí eu vou para a minha terceira verificação. Se eu tenho ali uma situação ativa ou se tem uma situação passiva. E a situação aqui, a natureza cria, né? O mosquito, tá bom? Então já não seria essa daí. Ocão, não é a saída do porto que determina o sucesso de uma viagem, tá certo? O sucesso de uma viagem. A viagem, né, ó, não é a saída do porto que determina o sucesso da viagem, a viagem, tá bom? Sai do porto também é adjunto adnominal, tá bom? A vida é um hospital onde cada enfermo tem um desejo de troca de cama. Presta atenção. A cama é trocada, não? A vida é um hospital onde cada enfermo tem um desejo de troca de cama. A cama é trocada. Aqui me dá uma ideia passiva. Se me dá uma ideia passiva, pode marcar ela, é a do complemento nominal. É a ideia do complemento nominal. Tranquilo? Ou com a vida é uma obra de arte? Também não, certo? E nem eu sou uma parte de tudo, piorou. Letra C de concurseiro, logo, logo concursado. Vou dar um intervalozinho para vocês aí. Esfria a mente, vai tomar um copo d'água, tá certo? Vai comer alguma coisa e a gente vai já continuar mais 5 questões.